Olá, alunos, tudo bem? Eu sou Camila Magalhães, professora da disciplina Direitos Humanos dos Povos e Comunidades Tradicionais. Vamos iniciar a nossa aula destacando que os problemas sociais expressos em violações de direitos humanos são complexos e multifacetados, exigentes de uma troca de saberes intensa e contínua entre as diversas áreas das ciências, mas também e sobretudo com os múltiplos conhecimentos que estão fora do círculo acadêmico, que são espaços dominantes e excludentes na produção do saber em nossa sociedade. Portanto, o estudo dos direitos humanos é amplo e pode ser realizado a partir de diferentes fundamentações, metodologias e problemas. Povos e comunidades tradicionais são grupos que representam modelos contra-hegemônicos de vida, com cosmovisões, conhecimentos e práticas sociais próprias e muito díspares da cultura dominante, sofrendo um processo de invisibilização e violência contínua, manejado através de categorias discursivas e práticas políticas que não os reconhecem como sujeitos de direitos, dotados de autonomia e racionalidade. Neste curso, estamos comprometidos com uma linguagem de direitos humanos que se constrói a partir da perspectiva dos grupos vulnerabilizados por relações de poder opressoras no contexto de capitalismo globalizado, no qual diferentes clivagens discriminatórias como raça, gênero, classe, orientação sexual, religião, etnia se entrelaçam para produzir desigualdades. Lembramos também que no nosso curso se insere na área do direito, tradicionalmente marcada por práticas de ensino e de pesquisa denominadas dogmáticas, isto é, restritas ao estudo abstrato e autorreferenciado da normatividade jurídica dominante, ou seja, do ordenamento jurídico estatal. Seguindo a metodologia dogmática, porém com uma postura epistemológica antipositivista, a proposta deste curso passa por identificar as normas e instituições que constituem o corpus juris dos direitos humanos no Brasil e na esfera internacional, e que são subsídios importantes para o discurso e para as ações dos povos e comunidades tradicionais na sua luta por direitos. Por outro lado, também estamos comprometidos politicamente com uma concepção intercultural de direitos humanos, que implica ter como ponto de partida da análise das normas a perspectiva dos povos e comunidades tradicionais, enquanto grupos culturalmente diferenciados e vulnerabilizados socialmente, e, neste sentido, estão em plena luta por reconhecimento de direitos. A Convenção 169 da OIT sobre os povos e comunidades tradicionais, que é o principal documento jurídico específico na esfera internacional, reafirma a convicção de que o diálogo intercultural é o meio mais adequado para a promoção do respeito à diferença, bem como muitas constituições latino-americanas do final do século XX reconhecem direitos culturais e garantias de participação dos diferentes grupos nas tomadas de decisão pública. Podemos citar como exemplo a Constituição Boliviana de 2009, que talvez sendo a mais radical em termos de práticas interculturais, estabelece oficialmente um Estado plurinacional, reconhecendo a autonomia indígena e o pluralismo jurídico, como um sistema de jurisdição indígena sem subordinação com a jurisdição ordinária estatal, um amplo catálogo de direitos dos povos indígenas, a eleição através de formas próprias de seus representantes e a criação de um tribunal constitucional plurinacional, com a presença da jurisdição indígena. A regulação constitucional boliviana é uma referência do esforço constitucionalista de natureza intercultural na América Latina e que demanda fundamentação teórica consistente. Portanto, para dar conta das exigências metodológicas da área jurídica, mas através de uma visão crítica voltada para a solução efetiva dos problemas enfrentados pelas comunidades tradicionais, que passa necessariamente por uma crítica ao campo jurídico, nosso curso está estruturado em 3 unidades, que visam ressaltar as dimensões histórica, jurídica e política dos direitos humanos. Podemos dizer que o objetivo geral da disciplina é familiarizar os alunos numa linguagem que permite o acesso ao mundo do poder, ou seja, do direito, da política e das ciências, com uma finalidade bastante pragmática de apresentar ferramentas para que vocês possam utilizar na mobilização social das comunidades tradicionais que vocês fazem parte ou estão próximos.
Na primeira unidade, nosso objetivo é compreender historicamente os direitos humanos para consolidar a perspectiva intercultural, como possibilidade emancipatória dos grupos que tendem a ser subalternizados nas relações de poder contemporâneas. Para tanto, buscaríamos pôr em diálogo a historiografia tradicional eurocentrada com uma perspectiva histórica latino-americana. A historiografia tradicional eurocentrada ressalta a formação dos Estados nacionais e as lutas burguesas contra o poder estatal como marcos da emancipação moderna. A perspectiva histórica latino-americana está inserida no movimento intelectual pós-colonialista da década de 60 e é representada aqui pelas teorias descoloniais. Essas teorias recuperam a tradição colonial na teoria social para demonstrar que a racialização de seres humanos foi uma estratégia econômica, política e cultural de dominação dos povos europeus sobre o mundo, que serviu à acumulação capitalista e implicou subjugação e genocídio dos povos não brancos. Na primeira unidade, vamos abordar as teorias descoloniais elaboradas no bojo do grupo de intelectuais denominado Modernidade e Colonialidade, que afirmam uma certa perspectiva histórica sobre a modernidade, bem como vamos estudar o Estado Nacional, enquanto modelo de organização política regulado pelo direito dos indivíduos. Ainda na primeira unidade, vamos delimitar conceitualmente a interculturalidade crítica, que fundamenta a dogmática jurídica a ser aplicada na interpretação dos direitos dos povos e comunidades tradicionais, bem como apresentaríamos uma definição jurídica dos grupos considerados como povos e comunidades tradicionais. Esclarecemos que afirmar uma perspectiva histórica construída a partir das ciências e teorias latino-americanas tem em vista fundamentar a concepção intercultural dos direitos humanos, que exige, na esfera institucional, a operacionalização efetiva do reconhecimento amplo do diálogo e da participação decisória de diferentes grupos que compõem a sociedade brasileira. Afirmar tal perspectiva histórica também nos esclarece que nem sempre o direito promove uma convivência ordenada. Pelo contrário, cria diferenciações, privilégios, instrumentalizando interesses específicos de grupos de poder, explicitamente ou disfarçado de formas jurídicas abstratas, aparentemente neutras e universalistas. Os direitos humanos servem ao jogo de poder. Na segunda unidade, iremos ressaltar a dimensão jurídica dos direitos humanos, apresentando um panorama geral da normatividade vigente na ordem internacional e nacional sobre o tema. Para tanto, serão identificados os principais documentos jurídicos e dispositivos que regulam os direitos dos povos e comunidades tradicionais, bem como as principais instituições que operam os mecanismos de proteção dos direitos humanos nas esferas internacional, regional e nacional. Registro que sobre o sistema nacional faremos breves anotações, pois o tema já está sendo tratado no âmbito da disciplina Direito Constitucional dos Povos e Comunidades Tradicionais. Ao estudar o sistema, suas regras e seus procedimentos, faremos um estudo dogmático do direito, para compreender a regulação formal dos conflitos envolvendo os direitos das comunidades tradicionais, ou seja, o repertório normativo disponível para a nossa dogmática intercultural dos direitos humanos. Porém, não será um conhecer tecnicista do ordenamento estatal, neutro em objetivos, mas tem em vista desenvolver uma racionalidade jurídica que favoreça a efetivação dos direitos das comunidades tradicionais. Conhecer essas normas é familiarizar-se com uma linguagem que é muito necessária para acessar as instituições que podem ser mobilizadas na luta por direitos dos grupos tradicionais. Todas as pessoas e grupos sociais podem ter acesso ao conhecimento jurídico e fazer valer os seus direitos de forma individual ou coletiva. O conhecimento jurídico não está restrito ao campo profissional do direito. Na terceira unidade, nosso objetivo é ir além do que está posto na norma e entender a realidade dos problemas enfrentados pelas comunidades nas suas relações com o Estado, sinalizando dificuldades e caminhos. O conteúdo trazido vem de relatos dos atores que lidam com a realidade dos povos e comunidades tradicionais, como as próprias comunidades, o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública da União
e gestores públicos. As comunidades fazem uso dos espaços efetivos de fala que são garantidos em parcerias com essas instituições para sinalizar os problemas vivenciados, mas também possíveis caminhos para a solução dos conflitos. Vamos abordar de modo geral, ressaltando os aspectos comuns dos problemas, mas também sinalizando a necessidade de aprofundamento do olhar para entender a realidade de cada comunidade tradicional e os modos de enfrentamento de suas questões específicas e locais. Nesse sentido, a terceira unidade é um capítulo em construção, que será receptivo à contribuição dos alunos, especialmente com o trabalho final da disciplina, para visibilizar as comunidades tradicionais de nossa realidade local ligada aos estudantes desse grupo. No nosso e-book, sugerimos a leitura de textos relativos aos povos indígenas, às comunidades quilombolas e caiçaras. Assim, na terceira unidade, focaremos na dimensão política dos direitos humanos, cuja disputa revela que a luta por direitos está muito além da normatização, que é um aspecto formal importante, pois cria situação jurídica legítima que embasa reivindicações. Mas a luta é contínua, de modo ainda mais difícil na realidade social, cotidianamente para a efetivação dos direitos positivados. Por hoje é só, até a próxima aula.